máquina fotográfica seria a lente, e o nosso console, que seria responsável pelo processamento e pelo armazenamento dessas imagens. O transdutor tem um nome. Por que o nome se chama transdutor? O transdutor é justamente porque ele transduz um tipo de energia em outro tipo. Ele pega uma energia, um impulso elétrico, e transforma em impulso sonoro, por vibração de um dos componentes. Da mesma forma, ele recebe ecos sonográficos e se transforma em impulso elétrico que vai para o console, e esses impulsos elétricos se formam a imagem e formam todas as informações ultrassonográficas que a gente precisa. Então vamos destrinchar um pouco mais o nosso transdutor. Então nós temos no transdutor um pequeno componente que se chama cristal piezoelétrico. Ele recebe impulsos elétricos, ele vibra através desses impulsos elétricos e forma impulsos sonoros. Da mesma forma que ele recebe impulsos sonoros e transforma esses impulsos sonoros em impulsos elétricos que vão para o processamento e formar a imagem. Então percebam aqui que um transdutor vibra, transforma em impulso elétrico em impulso sonoro. Esse impulso sonoro vai para os tecidos e a partir dos tecidos esses impulsos voltam, formando a imagem ecocardiográfica em seguida. Então observem aqui os componentes mínimos de um probe de ultrassom, um probe de ecocardiografia. Eles emitem ondas sonoras e recebem ondas sonoras. Essa interação se dá através dos cristais piezoelétricos. Esses cristais recebem impulsos elétricos, vibram, e essa vibração formam impulsos sonoros. Esses impulsos sonoros batem em estruturas orgânicas, voltam, e a partir desse impulso sonoro que volta, o cristal piezoelétrico transduz e transformam em impulsos elétricos que vão para o processamento formar a imagem. Então, como essa imagem é formada? Se emite ultrassom, esse ultrassom volta para o transdutor recebe através dos cristais piezoelétricos, esses cristais piezoelétricos transduzem em uma energia e um impulso elétrico que vão ser processados em imagem. Porque tudo isso, a gente falou um bocado de coisa, a gente falou sobre comprimento de onda, frequência de onda, a gente falou sobre transdutores. Por quê? Porque a gente queria chegar justamente nesse ponto. Normalmente, máquinas de ultrassons disponíveis, de forma geral, possuem três transdutores básicos. O transdutor linear, o transdutor convexo e o transdutor setorial ou cardiológico. Por quê? Eles têm características diferentes entre eles. Percebam que o tipo de feixe é diferente. Observe que o transdutor cardiológico, o transdutor setorial, ele tem uma cabecinha menor e a partir disso ele emite um feixe que vai se abrindo no decorrer do tempo. Isso é importante para a avaliação cardiológica, para tentar penetrar e encaixar justamente no espaço intercostal. Mas a gente não tem só esses transdutores. Existem vários tipos de transdutores, a depender da função que seria mais adequada para esse transdutor. Mas os mais utilizados são aqueles três que a gente falou. Então, a gente destrinchando cada um deles, nós temos o primeiro tipo, que é o transdutor linear. Ele tem o feixe de ultrassom, de formação de ultrassom, é um feixe linear, ele é mais fino, mais longilíneo. Ele utiliza frequências de 5 a 15 MHz. Então são frequências que a gente caracteriza como frequências altas. E lembram que quando a gente falou de físicas de ultrassom, frequências altas possuem maior resolução, mas em contrapartida possuem uma penetração reduzida. Então ele consegue penetrar tecidos mais superficiais, mas com maior resolução. Por ele poder ter essa característica de penetrar pouco, mas ter uma resolução muito boa, eles são utilizados para justamente ultrassom vascular, ultrassom ocular, ultrassom de tecido subcutâneo, de tendão, ok? Então ele é o mais utilizado justamente para punção venosa. Aqueles punções venosas guiadas por ultrassom justamente utilizam-se os transdutores lineares, que eles possuem uma penetração menor, mas ele possui uma resolução maior. Então percebam aqui uma veia e uma artéria. A artéria carótida e a veia jugular. Então o transdutor linear ele é importante e é bem utilizado nos nossos ultrassons vasculares.
seguida temos o transdutor convexo. O transdutor convexo possui uma cabeça de insonação maior. Ele possui também a quantidade e uma amplitude de feixe bem maior. E possui uma penetração bem maior também. Então percebam aqui que esse transdutor convexo consegue penetrar e avaliar órgãos mais profundos, como o fígado, como o rim. Mas a partir disso, apesar dele ter uma capacidade de penetração maior, ele possui uma menor definição. Ele é importante para ser utilizado na avaliação de órgãos mais profundos. Então ele é importante na avaliação ultrassonográfica de órgãos abdominais, de derrame pleural, avaliar consolidações pulmonares, pneumonias. Então o transdutor convexo tem a possibilidade de avaliar mais profundamente as estruturas corpóreas. E aí a gente parte para o nosso ultrassom, para o nosso transdutor cardiológico, que é justamente o transdutor setorial. Percebam a cabeça que é bem mais compacta, justamente para poder encaixar no espaço intercostal. Ele utiliza uma frequência de 2 a 5 MHz, tem uma frequência moderada, ele consegue encaixar em pequenas aberturas e ele é principalmente utilizado em ultrassom cardiovascular. A partir disso, a gente vai agora para identificar as modalidades de ultrassom, de formação de imagens de ultrassom. Temos as modalidades M, que é o modo M de movimento. Nós temos o bidimensional ou 2D, que é justamente o que a gente utiliza mais hoje em dia para avaliação do coração. Temos o modo Doppler, que pode ser o espectral, quando forma essa curva, ou o colorido. Temos o tridimensional, o strain miocárdico e o ecocardiograma com contraste, que é pouco utilizado, mas é importante porque ele consegue definir bem melhor as bordas do miocárdio. Então, como essas imagens são formadas? Nós temos dois principais métodos, os dois principais modos, que são o modo bidimensional e o modo M, que vai ser destrinchado mais para frente. Só resumidamente percebemos que o modo bidimensional utiliza um transdutor, o transdutor emite vários feixes de ultrassom, esse feixe de ultrassom faz uma varredura em todo o órgão a ser avaliado de forma ampla, enquanto o modo M, ele possui um feixe único, esse feixe único vai registrando um único local ao decorrer do tempo, como fosse aquele sismógrafo, que num determinado ponto ele vai registrando aquele determinado ponto, aquela movimentação naquela localização daquele feixe no decorrer do tempo. Então percebam aqui, o modo M ele emite apenas um feixe e que no decorrer do tempo ele vai registrando a sua ecogenicidade. Então aqui percebam aqui, ó, que na diástole ele marcou os pontos na diástole, depois ele vai marcar os pontos na sístole, mas em um determinado ponto ele só está marcando e só está filmando todo o trajeto no decorrer desse feixe de ultrassom. Ele não avalia todo o miocárdio, ele não avalia toda a estrutura do coração. Ele está avaliando no decorrer do tempo como é a movimentação nesse feixe, apenas nesse feixe de ultrassom. Ele concentra toda a sua energia apenas nesse feixe de ultrassom. Então ele tem uma resolução temporal muito boa, porque ele concentra tudo nesse feixe, mas ele não avalia as outras áreas. Então, no decorrer do tempo, percebam que ele forma a sístole e a diástole, formando aquela imagem conhecida do modo M, porque é o modo movimento. E aí a gente parte para o modo bidimensional. No modo bidimensional, nós temos a contrapartida, vários feixes que vão escaneando toda a área do coração ao mesmo tempo. Não é apenas um feixe. Então ele consegue dividir toda a sua energia escaneando todo o organismo, todo o órgão a ser avaliado. E aí